Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vai você? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estaremos falando sobre a Parashá Toledot. E dentro desta Parashá estaremos tratando de Adam e Esav. Dois personagens que se conectam entre si e que conectam suas vidas a outras questões, a outras pessoas e também ao Mashiach. Vamos entender como essas conexões conduzem até o Mashiach. Na Parashá Toledot, lemos sobre as vidas completamente diferentes de Yaakov e Esav. Esav é um homem do campo, um caçador como Nimrod. E Yaakov é um homem que habita em tendas, como Shem, filho de Noah. Mesmo que sejam gêmeos, suas aparências externas são opostos polares. Eis que Esav, meu irmão, é peludo e eu sou um homem bom. Uma coisa interessante ao iniciarmos este nosso estudo da Parashá Toledot é que ela trata de dois gêmeos, porém opostos. Eles nasceram no mesmo dia, porém eram homens completamente diferentes. A Escritura nos fala que Esav era um caçador e, segundo a tradição judaica, ele usava a boca para caçar. Isso significa que Esav tinha no nosso linguajar, ele tinha um papo, uma conversa muito boa. Ele era muito bom na argumentação e ele conseguia, através disso, amealhar aquilo que ele queria. Ele caçava não só animais, também pessoas. Tá? Uma das coisas que a tradição judaica diz é que Esav conseguiu matar Nimrod e tirou dele uma roupa que ele tinha, que tinha sido dada a Adam inicialmente, e com a qual Adam podia ter um relacionamento com os animais, de forma que eles ficassem mansos. Ou seja, essa roupa, ela dava a Adam uma experiência na qual os animais, quando olhassem para ele, nenhum o atacaria. Ok? Já Yaakov, ele é um homem diferenciado, é um homem que gosta de estudar a Torá, de ficar na tenda, na Yeshivá de Shem, que era filho de Noah. O negócio de Yaakov é completamente diferente. Yaakov não gosta de caçar, não gosta de violência, mas Yaakov é um homem ligado à palavra, às escrituras, a buscar a face do Eterno, a oração. Ele habita nas tendas, e isso é uma coisa muito interessante, porque quando o Eterno permitiu que Israel chegasse até as fronteiras da terra prometida, quando um feiticeiro chamado Bilam chegou para amaldiçoar Israel, ele disse as seguintes palavras: quão belas são as tuas tendas, ó Yaakov, e as tuas moradas, ó Israel. Quando ele falava das tendas, ele dizia das casas de ensino, dos lugares onde se aprende a palavra do Eterno e onde se busca a presença do Eterno. Então, nós percebemos que Esav e Yaakov são dois gêmeos opostos e que carregam dentro de si dois poderes diferenciados. Um é o poder de Edom, que está ligado a Roma, e o outro é o poder de Israel, que está ligado ao Eterno. Então nós vamos ver o quanto essas diferenças os levaram a caminhar na presença do Eterno ou não. Tá? Disse de Esav, vamos começar com Esav. O primeiro saiu todo vermelho, como uma roupa peluda. Eles o chamaram de Esav. Então, segundo a tradição rabínica, Esav já nasceu pronto, é como se fosse um homem pequenininho, tá? Ele já estava vermelho, estava corado. E o Talmud diz que Esav já nasceu com barba. Olha só que absurdo. Então ele era uma criança diferenciada, que já parecia um homem em miniatura, e isso fez com que a sua aparência o tornasse temível já desde pequeno. E aí o Targum de Pseudo Yonatan diz assim: e o primeiro veio totalmente vermelho, como um manto de cabelo, e eles chamaram seu nome Esav, porque ele nasceu completamente completo, com o cabelo na cabeça e a barba
dentes e moedores. Então, segundo o Targum, Esav já era um homem completo quando nasceu. E isso assustou as pessoas que viram aquela criança, porque viam que aquela criança tinha algo que era diferente, e nós vamos perceber que não era para o bem, ok? Então, ele nasce de uma forma diferenciada. Vamos ver o que aconteceu depois? Então, essa frase, ela é muito interessante, segundo os escribas massoréticos, como a ocorrência dela, que tem 2 vezes na Tanakh. A segunda referência para essa palavra Admoni, né, que é vermelho ou corado, acontece quando se fala de Davi. 1 Samuel 16:12. Ele mandou e o trouxe. Agora ele era corado, Admoni, com um rosto bonito e bom de se ver. E Hashem disse: levanta-te e unge-o, porque este é ele. E Samuel foi levado até a casa de Ishai, Jessé, em Beit-Lehem, né, na cidade de Belém, porque o Eterno disse a Samuel que ali ele haveria de ungir o rei de Israel, um homem que era um homem que tinha o coração voltado para ele. E quando ele chega, vê todos os irmãos de Davi, mas Davi não está em cena. Davi vem aparecer depois, e quando Davi chega, ele era corado, Admoni. E isso fez com que Samuel se lembrasse de algo, tá? Então, segundo Baal Haturim, o Rav Yaakov Ben Asher, ele observa o seguinte, que o vermelho, nessa nota massorética, né, que faz essa conexão entre os dois, significa que essa palavra aparece 2 vezes na Tanakh. Primeiro, ele surgiu vermelho, que está falando de Esav, e ele era vermelho com os olhos bonitos, está falando agora de quem? De Davi. Então, quando o profeta Samuel viu que Davi estava vermelho, ele disse, talvez seja um resgatador de sangue como Esav. Então, quando Samuel viu o garoto Davi, ele julgou que pela aparência ele fosse violento como Esav. Porque Esav era um homem violento, era um homem dado à caça, era um homem dado à confusão, à briga. E por isso ele gostava de ir para o campo. Porque inclusive ele vai matar um homem, né, no campo. Mas isso é assunto para a gente conversar depois. Então, o verso continua falando de Davi, dizendo que ele tinha olhos justos. Isto é, o que quer que ele faça é de acordo com os membros do Sinédrio, que são chamados de olhos. Como é dito, com os olhos da Assembleia. Isso é uma coisa muito interessante também, porque, segundo a tradição rabínica aqui, estes olhos dizem respeito aos 70 anciãos do Sinédrio, que eram as pessoas encarregadas de julgar Israel, de trazer os padrões corretos à nação de Israel, em juízo, lógico. E Davi, então, quando se fala dos seus olhos, está se dando uma referência de que Davi faria as coisas de acordo com os padrões do Eterno. Continuando, é impressionante que Davi Hamelech esteja encoberto na aparência de Esav. É interessante isso, né? Por que a Torá menciona isso fazendo essa conexão? Isso nos ensina um grande segredo sobre o filho de Davi e Esav, como diz o Cântico dos Cânticos. Minha amada é branca e corada. Então, segundo a tradição rabínica, o rei Mashi está escondido nas vestes de Esav, mas a sua voz é a voz de Yaakov. Essa última frase aqui é uma frase que tem uma abrangência, um significado muito profundo. Vamos tentar falar um pouquinho sobre ela. O Mashiach, então, segundo a tradição rabínica, ele está escondido nas vestes de Esav, ou seja, ele se parece com um romano, porque Esav hoje é Edom, e Edom é Roma. Então, olha só que coisa interessante isso, tá? Isso, segundo os rabinos, o Mashiach está escondido em Roma. Ora, vamos parar para raciocinar. Quem é que está escondido em Roma para se revelar a Israel? É Yeshua. E ele está tão escondido em Roma, e isso é uma coisa tão interessante, que até o nome dele mudaram para Jesus, para ocultá-lo ainda mais
do seu povo Israel. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito tremenda. Por isso, o Mashiach vai tirando as vestes de Esav para colocar as vestes de Jacó, do justo, gradativamente. Como é que ele tira as suas vestes? Se revelando ao seu povo, não só a Israel, mas aos judeus e aos gentios que estão na diáspora. Aí ele se revela e o gentio descobre, a igreja descobre que Jesus não é Jesus, que Jesus é Yeshua, que o nome verdadeiro dele é Yeshua. Ou seja, Esav está sendo despido, as vestes do Mashiach estão sendo despidas. Por quê? Porque está havendo uma revelação acerca dele. E aí as pessoas começam a descobrir que Yeshua é judeu. Você vai dizer assim, mas Rabino, isso está claro na Escritura. Pode estar claro na Escritura, mas quantos sabem disso de forma peremptória, de forma taxativa? Nem todo mundo sabe disso. Eu mesmo já me encontrei com muitas pessoas nas viagens que faço, nas conferências que vou, que quando eu digo que Yeshua é judeu, as pessoas olham tanto quanto confusas, atônitas, e no olhar estão perguntando, mas como assim, ele é judeu? Sabe, então, a voz dele é diferente das vestes. A voz de Yeshua é a voz de Jacó, a voz que conecta com Israel. E daqui a pouco você vai entender essa questão da voz. Mas essa voz é aquela voz que chama, é aquela voz que aproxima, é aquela voz que revela o âmago daquela pessoa. Uma coisa que é muito interessante, quando você recebe um telefonema de alguém, isso acontecia muito no passado, tá? E nós não tínhamos o identificador de chamadas, tá? E o que ocorria? Quando você ouvia a voz da pessoa, você dizia, fulano, é você? Por quê? Porque você conhecia a voz da pessoa. Então a voz é parte da identidade da pessoa que não consegue ser apagada, que não pode ser transformada. Ninguém se engana pela voz de outrem, a não ser que haja uma imitação. Mas mesmo assim é muito difícil se enganar com a voz de uma outra pessoa. Portanto, nós vamos perceber que essa conexão entre o rei Mashiach com Esav escondido em Roma é algo sensacional, é algo que agora a tradição judaica está permitindo que se revele, permitindo que isso seja colocado a público, para que as pessoas que conhecem ao Mashiach possam entender. Bem, então agora eu entendi, as igrejas evangélicas vão começar a entender, as congregações vão começar a entender, todo mundo vai começar a entender, até o judeu que não conhece Yeshua vai começar a entender. Entender o quê? Que o Mashiach está oculto em Roma, ou seja, ele está oculto dentro de um sistema que não tem nada a ver com o eterno, mas ele está oculto ali para poder se revelar, e através dessa revelação ele se mostrar ao seu povo, para poder ajuntar o seu povo, para que esse povo junto possa trazer uma transformação ao mundo. Nós temos aqui o comparativo de Adão e Esav. Esav como o primogênito, e Jacó o segundo. Esav como o vermelho, né? E o Jacó como segurando o calcanhar. O outro sendo um caçador. Esav como caçador e Jacó como o homem perfeito, né? O Esav como o homem do campo e o Jacó habitando em tendas. E Esav amado por Isaac, que era cego. Já Jacó amado por Rivka, que conseguia ver e que recebeu a profecia de quem seria Jacó, né? Esav vende a sua primogenitura por um prazer temporário. Já Jacó compra o direito de primogenitura para uma bênção eterna. Esav, o seu nome foi chamado Edom, vermelho. Jacó, o seu nome foi chamado Israel, aquele que luta com o eterno e prevalece. Então nós percebemos aqui não só as conexões, como as diferenças entre eles. A diferença entre Esav, que é o homem
do prazer, é o homem que quer as coisas imediatamente, é o homem que está buscando a carne, o prazer, a satisfação. Eu quero resolver o meu problema agora. Em contrapartida, Yaakov, o homem paciente, o estudioso, o homem de oração, o homem que busca a presença do Eterno, o homem que é amado e que sabe que uma bênção eterna espera por ele, e que tem o seu nome mudado para Israel, porque ele, ao contrário de Esav, ele, o nosso querido Yaakov, tem um encontro com o Eterno, e ali o seu nome é mudado. Então isso é uma coisa muito interessante da gente perceber também, essas relações e essas contradições entre eles, mostrando para a gente o quanto Esav tem de parecido com o mundo atual, com aquelas pessoas que não querem saber do Senhor, né? Aquelas pessoas que desejam só o prazer, elas querem fazer as coisas da sua forma, elas querem caçar, né? Ou seja, eu vou conseguir o que eu quero pela força, né? Eles são amados por aqueles que são cegos, por aqueles que não têm relação nenhuma com o Senhor, não enxergam nada, não sabem de nada. São aqueles que se vendem por pouco, e aqueles que têm uma forte conexão com Roma e que querem aquilo que Roma tem. Esav foi chamado de Edom por causa do seu pecado em vender o seu direito de primogenitura para comer. Preste atenção nisso. E Esav disse a Yaakov: deixe-me engolir, peço-lhe, um pouco desta sopa vermelha, porque eu sou fraco. Portanto, seu nome era Edom. O Shoresh, ou a raiz do nome Edom e de Adam, é o mesmo. E aí você vai perceber uma coisa. Esav volta da caçada com fome. E Yaakov estava fazendo uma sopa de lentilhas porque o seu avô Abraham havia morrido, seu pai estava de luto. Olha só que interessante, no dia que Yitzhak estava de luto, Esav sai para caçar, sai para se divertir, sai para fazer bagunça, não respeitou o pai, ele não teve nenhuma consideração com seu avô. Ele simplesmente foi embora caçar. Enquanto isso, Yaakov estava preparando a sopa de lentilhas para o seu pai, porque a lentilha é a comida dos enlutados. E ele preparando isso para o pai, e de repente chega Esav e diz: eu estou com fome, eu quero morrer, me dá um pouco de comida, senão eu morro. Ora, por favor, né? Nós sabemos que um homem daquele, com uma força daquela, que havia passado o dia caçando, agora chega, ele não vai morrer se ele esperar um pouquinho, né? Se ele for preparar alguma outra coisa para ele. Mas não, irmãos, ele disse que ele queria comer aquela comida. E interessante que ele estava comendo, ele iria comer a comida de um enlutado, de alguém que estava com o seu coração, com a sua alma partida, porque um ente querido havia sido perdido, ou seja, uma grande perda aconteceu. E Esav então pega essa comida e come, e a gente vai ver que lá na frente vai acontecer o mesmo com ele. Ele vai perder a bênção e vai ficar muito sentido por causa desse momento aqui. Olha só que coisa interessante, aí ele vai ficar de luto, né, entre aspas, porque ele perdeu a bênção dele, mas por um motivo só, porque ele foi fraco, ele não teve caráter, ele foi um homem que negociou a sua bênção por nada, por um prato de lentilhas. Nós não negociamos a bênção do Senhor por nada em nossas vidas, nós não abrimos mão da bênção do Senhor por nada, nem por muito nem por pouco do que o mundo tem para nos oferecer. Mas Esav não é assim. Os seguidores de Esav não são assim, eles são fracos, e eles se expõem fazendo o quê? Vendendo o seu direito por pouco. Foi isso que aconteceu com esse homem.
Este é o epítome de todo pecado, uma gratificação momentânea que causa grande dano ao pecador e àqueles que o cercam. É engraçado que o pecado, ele diz assim, vem porque é bom. E a pessoa, quando peca, ela tem aquela satisfação momentânea. Mas depois que pecou, acabou, vem um outro sentimento de dor, de angústia, de perda, de embaraço. Olha só o que Hebreus diz. Segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, cuidando cuidadosamente para que não haja entre homem que esteja aquém da graça do Eterno, para que nenhuma raiz de amargura te incomode, e muitos sejam contaminados por ela, para que não haja pessoa sexualmente imoral ou profana, como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura para uma só refeição. Pois você sabe que mesmo depois de desejar herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não encontrou lugar para uma mudança de opinião, embora o tenha buscado com diligência e lágrimas. Interessante que o autor aos Hebreus, ele nos dá uma outra perspectiva de Esaú. Ele mostra que Esaú não era só uma pessoa violenta, ele era sexualmente imoral, ele era profano, ele era um homem que não se importava com as coisas do Eterno, com as leis e mandamentos do Eterno. Ele então vende o seu direito de primogenitura só por uma refeição. E o conselho do autor aos Hebreus é que nós não devemos fazer isso, não devemos deixar que brote em nosso coração essa raiz de amargura, que traz tanto incômodo ao nosso coração, porque a raiz de amargura vem pela falta de perdão, tá? E isso vai causando inclusive enfermidades nas pessoas. Lógico que são enfermidades psicossomáticas, mas a pessoa começa a ficar enferma achando que ela está já condenada à morte, e ela começa a se sentir muito mal pela falta de perdão, e ela vai levando isso a um extremo tão alto, que ela se sente já no estágio, no limiar entre a vida e a morte. Curiosamente, também Adão, cujo nome compartilha o Shoresh, a raiz, com Edom, também perdeu a sua herança através do comer, perdendo assim o acesso à árvore da vida. Quando a mulher viu que a árvore era boa para a comida e que para os olhos era uma delícia, e para a árvore tornar-se sábia, ela tomou do seu fruto e comeu, e ela deu também a seu marido com ele, e ele comeu. Olha só que interessante isso, Adão pecou com a comida. Ele abriu mão da vida eterna com a comida, assim como Esaú abre mão do seu direito de primogenitura e da bênção por causa da comida. Por isso que a raiz dos nomes deles é a mesma. Há uma essência igual nos dois, só que com uma diferença: Adão conseguiu alcançar o arrependimento e ele voltou para o caminho da justiça, Esaú não. Então você percebe o que esse comer significa, qual é o sentido de comer na Escritura, como a comida pode trazer tanto bênção quanto maldição. É interessante que quando Yeshua está para participar daquele processo de redenção em que ele vai morrer, antes ele come com os discípulos. Olha que interessante isso. Ele participa de Pessah e come com os seus discípulos, e depois ele mesmo vai ser oferecido como uma expiação pelo pecado. Então, o comer, ele está ligado com a redenção, mas está ligado também com essa questão do pecado. Através do comer, na hora errada, da forma errada, abrindo mão de direitos, se alcança a morte. Assim como uma refeição feita da forma correta pode nos conduzir à vida eterna, que a gente chama do Kiddush, do Shabat ou da ceia. Adão então ouviu a voz de Hashem Elohim andando no jardim do Éden, e ouviram a voz do Eterno Elohim andando no jardim em direção ao frescor do dia. O homem e a sua mulher esconderam-se da presença de Hashem Elohim entre as árvores do jardim.
E Hashem Elohim chamou o homem e disse-lhe: onde você está? Perceba que aqui a ênfase é a voz. Lembra-se que eu falei da voz de Yaakov e o Messias? Agora nós vamos falar da voz do Eterno. Olha só que interessante isso aqui. O Ramban, Rav Moshe ben Nachman, comenta: os rabinos disseram em Bereshit Rabbah, Rabi Hilfi disse que daqui podemos aprender que uma voz anda, pois é dito, e eles ouviram a voz do Eterno Criador andando. Então, qual é a opinião dos rabinos? Não é que o Eterno andava no jardim do Éden, mas a voz dele caminhava, tá? A voz dele andava e alcançava os ouvidos do homem e da mulher. E assim fez o rabino Moshe ben Maimon escrever em Moreh Nebuchim. E assim é a opinião do rabino Abraham ibn Ezra, que andar refere-se à voz, ou seja, era o Eterno que andava. Na minha opinião, a sensação de andar no jardim do Éden é semelhante à dos versos: e eu andarei entre vocês. A presença divina foi revelada no jardim, que se aproximava deles no vento do dia, porque o sopro do Eterno soprou sobre ele, que é o jardim. Então, uma coisa bastante linda aqui é a gente perceber a forma como o Eterno fez as coisas acontecerem. Ele tinha o privilégio de estar junto com o homem através da sua voz. O Eterno então se conectava ao homem através da sua voz. A voz do Eterno, ela alcançava os ouvidos do homem, enchia o seu coração e trazia a ele orientação. Muito interessante a gente perceber, porque a voz do Eterno, todas as vezes que ela foi ouvida, ela trouxe um milagre para a vida das pessoas. Na entrega da Torá, quando a voz do Eterno foi ouvida, milagres aconteceram. Através do toque do shofar, quando a voz do Eterno é ouvida, milagres acontecem. Então a voz do Eterno, ela é algo muito tocante, muito importante. E nós precisamos ficar atentos a essa voz para descobrirmos o que o Eterno deseja de nós. Assim, Adão caiu, causando um dano espiritual e físico cataclísmico ao universo, quebrando o espelho do seu reflexo de Hashem. Então, amados, quando Adão peca, ele provoca uma ruptura no universo que foi quase que irreparável. Você imagine que Adão, então, além de criar uma separação entre ele e o Eterno, ele traz uma maldição para o planeta Terra, que faz com que tudo que estava sendo colocado ali, tudo que havia sido posto ali, todas as plantas, animais, o universo em si, eles tinham um modus operandi, um modus de operar, de vivenciar o seu dia a dia, muito tranquilo e muito natural. Só que com o pecado entrando, começou a vir a violência, as ervas daninhas, os problemas. Agora vai ter meteoro caindo na terra, agora vai ter desastre natural, vai ter tsunami, vai começar a ter terremoto. Então tudo isso é reflexo do pecado de Adão. Então isso cria uma necessidade da missão cósmica do Mashiach ben Yosef, que ele agora vem para trazer a redenção, tá? Então a missão do Mashiach surge como resultado do pecado de Adão. Se não houvesse o pecado de Adão, o Mashiach não precisava nascer para redimir a humanidade, entendeu? Então, se Adão não tivesse pecado, não haveria necessidade desses esforços, o que nos mostra que a vinda de Mashiach tem um objetivo claro, que é devolver a humanidade para o mesmo padrão que Adão estava antes de pecar, ou seja, um padrão de santidade plena, tá? E isso também está em linha com tudo aquilo que a palavra diz sobre Yeshua, sobre um homem perfeito que veio para trazer ao mundo uma perfeição espiritual, para resgatar o homem, para levar o homem para um patamar diferenciado e também para poder
condenar definitivamente as obras das trevas e do maligno, porque o resultado tem que acontecer dos dois lados. Não é só do homem que pecou, mas é também daquele ser que induziu o homem ao pecado e que hoje ainda continua escravizando o homem e colocando o homem numa posição de inferioridade, espiritualmente falando. O homem hoje é escravo do pecado porque o nosso adversário continua escravizando o homem. Então isso é muito importante a gente perceber que a tarefa de Mashiach ben Yosef e Yeshua, qual foi? Foi trazer essa quebra no reino espiritual. Essa quebra na qual o adversário ele tinha o poder e a autoridade sobre o homem, que agora ele não tem mais. Por quê? Porque através da morte e da ressurreição de Yeshua, nós temos novamente esse acesso direto ao Todo-Poderoso e podemos então desfrutar da salvação de forma antecipada. Ou seja, nós já temos os reflexos da salvação na nossa vida hoje, que vai desembocar no futuro com a vida eterna. Quando cada um de nós partir desse mundo, nós que cremos em Yeshua, vamos desfrutar da vida eterna, ponto final. Não tem atalho para isso, e Yeshua já foi bem claro no que diz respeito a isso. Mas isso era impossível antes da vinda dele. E por que era impossível? Porque Yeshua ainda precisava quebrar o jugo que o pecado tinha trazido sobre a vida do homem. E isso só foi possível quando ele morre, se oferecendo como expiação final para a humanidade e depois ressuscita, vencendo então o padrão da morte. Porque Adão introduz a morte e Yeshua reintroduz a vida eterna. Por isso que eles estão também tão conectados, porque um traz o mal e o outro retifica essa condição e traz para o homem o bem. Que o Eterno então possa abençoar a sua vida, que Ele possa tocar em você. Baruch Hashem, nós esperamos vê-lo no próximo vídeo, que você possa ter desfrutado dessa relação, desse entendimento entre Adam, Esav e o Mashiach Yeshua. E no próximo vídeo nós estaremos com mais novidades. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí, divulgue esse nosso trabalho para todo mundo e se inscreva no nosso canal. Te vejo